E aí, pessoal, entrando em março e é preciso, a partir de agora, já fazer uma pequena avaliação do que aconteceu nesse início de temporada, né? E eu queria, neste conteúdo aqui, falar sobre as contratações. Por quê? Porque uma das principais críticas que nós fizemos lá no mês de dezembro é que o Grêmio ficou sem departamento de futebol. E ficou sem departamento de futebol, curiosamente, no período das contratações. Nos últimos anos, o Grêmio teve departamento de futebol, fez contratações e nada deu certo. Nenhuma grande contratação, desde Kahneman e talvez Cortez, tenha dado certo no Grêmio, essa é a verdade. E esse ano o Grêmio contratou alguns reforços sem departamento de futebol. E aí a curiosidade, até o momento, quem o Grêmio errou? Qual jogador o Grêmio errou? Vamos a eles. Primeiro deles, Vanderlei, o goleiro, titular absoluto. Entramos em março sem discutir goleiro. O goleiro do Grêmio é Vanderlei. Acerto. Laterais direitos, o Grêmio nos outros anos contratou alguns vários até. E esse ano contratou Vitor Ferraz e Orejuela. Início de março, mais uma vez, Vitor Ferraz é titular absoluto do Grêmio. E Orejuela pede passagem. É um jogador que vai evoluir, vai ajudar muito, vai agregar. Acertos. Contratações pontuais e corretas. Sem departamento de futebol. Lembrando que a estrutura que buscou as contratações tinha presidente Romildo, tinha Klaus Câmara e tinha, sobretudo, Renato Portaluppi. A figura do vice-presidente surgiu depois. Paulo Luz surge depois de todas as contratações feitas, depois de todas as situações já montadas e definidas. Então essa foi a formatação. Na lateral esquerda, o Grêmio contratou Caio Henrique. Alguém discute Caio Henrique? Não. Entramos em março e o Grêmio tem o lateral esquerdo titular, tem o lateral direito titular e tem também o seu goleiro titular, todos eles contratados por esse trio que eu falei e mencionei há pouco. Avançando mais, o Grêmio chega no meio-campo, e no meio-campo o Grêmio contratou Lucas Silva. Lucas Silva, vindo do Cruzeiro, um jogador que de certa forma chegou um pouco contestado, sob dúvidas, uma série de perguntas, interrogações, e chegando no início de março, é titular absoluto do Grêmio, conquistou o lugar que jamais se imaginaria que pudesse conquistar. Lembrando que no ano anterior o Grêmio havia contratado o Rômulo, mais ou menos com a mesma ideia e com a mesma situação. O Rômulo acabou não dando certo e não jogou. Lucas Silva chega e é o titular da posição. Além deles, o Grêmio contratou mais na frente Thiago Neves, que ainda caminha para melhorar na parte física, mas que até o momento poucos contestam. Existe a contestação original da contratação, que foi o fato dele ter feito aquele ano terrível no Cruzeiro, mas nesse momento não me parece que existe grande restrição ao Thiago Neves. Ele está evoluindo, ele foi bem contra o Juventude, ele vai ter também a opção de jogar agora lá em Pelotas e com certeza vai contribuir para o Grêmio tentar aí as suas conquistas na temporada. Avançando um pouco mais ainda, chegamos em Diego Souza. Diego Souza, nesse início de temporada, não deixou saudade, ou não deixa saudade, ou não permitiu que se tenha saudade de nenhum atacante que passou no Grêmio nos últimos tempos. Sobretudo o último deles, André, e também Tardelli, ambos contratados, André na temporada, acho que não na passada, né, em 2018, e Tardelli na temporada de 2019. Ninguém deixou saudade. E aí, como é curioso a gente chegar à conclusão que o departamento de futebol, ele pode agregar muito, pode, mas ele pode também ele passar completamente sem se perceber. E foi o que a gente é o que a gente está notando e está vendo. Um Grêmio, mesmo sem o departamento de futebol constituído, contratou e acertou até o momento 100% das contratações. 100% das contratações. Nenhum desses nomes que eu falei a gente pode dizer que fracassou. Todos eles. Eu nem falo na quantidade de titulares que o Grêmio contratou. Eu falo mais ainda em cima dessa realidade que a gente está colocando, de jogadores que agregaram ao grupo e que, além disso, chegam com uma titularidade definida. Muito legal poder fazer isso, muito legal poder entender o que aconteceu nesse início de ano e torcer que eles sigam
nessa média, nessa situação. Lateral direito é titular, é contratado, lateral esquerdo, goleiro, volante. A tendência de um meia e o centroavante, que é titular absoluto, que já fez 4 gols, já decidiu o Grenal, já decidiu o jogo importante. Essa é a análise que a gente pode fazer aqui no início de março sobre os reforços do Grêmio nessa temporada. O Grêmio acertou. Até o momento, esse número é definitivo. César Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube. Um abraço, compartilhe, curte, chama os gremistas para cá. Até a próxima. E dá-lhe Grêmio.